Estamos aqui mais uma vez com um de nossos estudos e hoje no estudo de número 45, a família e o discurso sobre intolerância. E como sempre fazemos, vamos começar lendo o versículo-chave da nossa lição, Lucas capítulo 9, verso 46 a 56. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para outra aldeia. Texto maravilhoso, né, irmãos? Eu quero introduzir essa lição, como coloquei aqui no texto, afirmando categoricamente que há uma série de discursos na nossa sociedade. Há uma difusão de discursos. Eu usei a palavra difusão, porque é amplo, tem sido muito debatido, questionado, questões sobre bullying, racismo, homofobia, preconceitos, opressões. Todos esses temas estão sendo amplamente debatidos nas escolas, nas universidades, nos ambientes profissionais e também na família. Eu tenho certeza que na sua família surgem aí esses temas de debate, né? E o que acontece? Em nome da expressão, liberdade de expressão, o indivíduo precisa de garantias para poder lutar pelos seus direitos. Então, o discurso de intolerância tem trazido esse acirramento de posições e divisões entre os membros da família, com reflexo na rede social, nas propagandas, nos comerciais, nas mídias, não é? E por aqueles que são os porta-vozes da proteção das minorias. Já observou isso? E gradualmente, gente, todos vão assimilando com pouca ou muita crítica esses discursos, essas ideias que vão sendo propagadas, né? A sociedade, ela está cheia de ideologias em defesa daqueles que estão sendo aí excluídos pela discriminação e pela intolerância. E o lar? O lar tem que ser cercado de um ensino libertador, entendendo que Deus não é Deus de confusão, como nós vamos ver um texto aí de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Percebe, gente, que tanto no lar como na igreja, isso não é lugar de confusão, não é? E os crentes precisam saber defender a verdade que liberta o homem de toda e qualquer opressão. Vemos isso aí no texto de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecerão a verdade
e a verdade os libertará. Gente, eu já quero aqui fazer uma aplicação, uma pergunta a você, né? Avaliar a nossa ação, coloquei na lição, né? A partir do sentimento do outro é muito importante para a gente mudar o rumo da nossa visão, olhar o sentimento do outro, né? Cuidado com comentários, cuidado com palavras ofensivas, isso é muito grave, né, gente? Isso dói. Então, precisa olhar o sentimento do outro, né? Você tem avaliado, a pergunta é, você tem avaliado as suas atitudes e tem percebido intolerância na sua fala, né? O que você tem feito para mudar? Vamos avançar aqui na nossa lição. Jesus Cristo e a intolerância. Como é que Jesus lidou com a intolerância? E aqui nesse capítulo, nesse ponto, eu destaco aquele versículo que nós lemos lá no início, nós não vamos ler ele aqui agora, né? Mas vimos ali uma disputa tremenda, né? A primeira foi uma disputa entre quem seria o maior, não é? Entre eles, né? Então percebe-se ali, desde então, a incapacidade de convivência, a incapacidade de reconhecimento do outro, né? Havia uma disputa clara, né? Competição, a competição que chegou a criar um mal-estar entre os discípulos e Jesus. Eles tiveram dificuldade de convivência, que é natural, que é comum, não é, gente? Não é? E a disputa, eu coloquei aqui, ela via de regra, ela está relacionada com essa incapacidade de respeitar, a incapacidade de admirar o outro, não é? Então a gente tem que ter essa capacidade de admiração, de reconhecimento pelo outro. Isso é muito cristão. Tanto sim que Jesus chega a dizer, né? Aquele que entre vós for o menor, esse será maior. Então Jesus resolveu o problema da disputa entre os homens, né? A segunda situação lá no texto foi a tentativa de impedir alguém de expulsar demônios em nome de Jesus, por não ser seguidor do grupo, né? Então Jesus diz lá: não impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E a terceira situação colocada no texto foi narrada com relação aos samaritanos, né? Os samaritanos odiavam os judeus. Tá? A gente sabe porque havia uma disputa ali de quem cultuava em Jerusalém, onde era o lugar adequado de culto, e não obstante que os samaritanos tinham se envolvidos, os judeus anteriormente, tinham se envolvidos com casamentos mistos, e por isso não poderiam ser mais considerados filhos de Abraão. E aí, o que aconteceu? Os discípulos se tornaram prisioneiros de um sentimento faccioso, de divisão, né? E aí questionaram a Jesus: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los, né? Mas Jesus repreende, fala: gente, vocês não estão sabendo de nada, eu não vim aqui destruir ninguém, eu vim salvar as almas dos homens. Olha que coisa maravilhosa, né? Os discípulos não poderiam agir de acordo com aquilo que a cultura religiosa, com a tradição social dizia, né? Mas de acordo, sim, com o amor e com a graça. Gente, a intolerância dos discípulos os levaram a agir contra os ensinos de Jesus. Olha que grave, gravíssimo, né? É preciso olhar criticamente para o coração. Olha o texto aí de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Olha a corrupção dentro do homem, hein? Quem poderá entendê-lo? É difícil entender as motivações que emanam do nosso coração. E um destaque importante que eu coloquei aqui, gente, é a missão do Filho do Homem, né? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E aqui eu já faço uma aplicação. A radicalidade
e até mesmo a luta por algo que acreditamos pode nos transformar em seres intolerantes. Olha que grave, né, gente? São casos extremos, né? Até mesmo a recusar aquilo que é certo por falta de uma avaliação, por falta de uma reflexão mais profunda, né? Você tem conseguido fazer uma leitura da complexidade da natureza humana, amando as pessoas sem aceitar os seus erros? Você não precisa destruir ninguém. Você não precisa combater ninguém. O cristão, ele já vive para combater o erro, o pecado, né? E é o próximo ponto, né? O que não se pode tolerar. Todo aquele, coloquei aqui na lição, que recebeu a Cristo foi salvo e passou a não tolerar mais o pecado, ou seja, não aceitar o pecado como normal. Ah, isso é normal. Não, a gente não aceita, né? O apóstolo Paulo não tolerou a imoralidade sexual na igreja. Não aceitou. Afirmou categoricamente que os cristãos deveriam se unir, não deveriam se unir ou se associar, imitando o estilo de vida daqueles que não eram cristãos, não é? Ou seja, dizendo-se que era imoral, avarento, idólatra, não é? Acho que nós temos esse texto aí em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1, verso 11 e 12. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha só. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? O que o apóstolo Paulo faz, né, gente? O apóstolo Paulo apresenta um desafio da intolerância ao pecado. E os cristãos não poderiam se confundir entre eles, né? No sentido da prática também daquilo que é condenável aos olhos de Deus, né? Quem é cristão é tolerante com o seu próximo. Quem é cristão ama, ora, serve, mas também não se deixa levar por atitudes carnais, né? E contrárias ao ensino de Cristo. Olha o texto aí em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e que andam segundo os padrões humanos, né? Então, o cristão ele tem que ser muito parecido com a nova natureza que ele recebeu. E aí, por isso, ele almeja a santidade, a pureza, e é por isso que ele almeja as coisas limpas, que agradam a Deus, né? Então, andar segundo os homens é não andar segundo Jesus Cristo e andar conforme as conveniências pessoais, né? Há discussões que não são saudáveis e, ao mesmo tempo, devem ser evitadas, né? Jesus, ao sair de Samaria, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 56, nos diz o texto aí, né? E seguiram para outra aldeia. O que Jesus fez? Ele evitou a polêmica, ele evitou o bate-boca, né? As controvérsias, ele percebeu que elas iriam se acirrar, e o que Cristo fez? Cristo não deixou aquilo fluir, né? E é isso aí que Paulo também ensina em Tito, capítulo 3, versículo 9. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e são sem valor.
Eu costumo dizer que a gente tem que brigar pelas coisas certas, né? E não por aquilo que não vale a pena lutar, né, gente? E aqui eu já faço uma aplicação. Deus não ama o pecado, frase muito conhecida, né? Mas ama o pecador. Você tem conseguido amar o pecador sem se envolver com o pecado? E agora eu quero concluir a lição. O cristão deve saber posicionar-se em favor do que a Bíblia ensina sobre a tolerância e a intolerância. Tudo isso com o objetivo de viver o Evangelho e esclarecer também os membros da sua família, né? O discurso sobre intolerância tem dividido opiniões, levado pessoas para muita briga, para muita discussão, para muito desentendimento, né? Mas Jesus escolheu andar, logicamente, com os excluídos da sua época, né? E ele nunca os evitou. E esse também tem que ser o nosso posicionamento. Nós temos que pregar o Evangelho em tempo, em fora de tempo também, né? Jesus Cristo é o grande reconciliador, né? Ele reconcilia o homem com Deus e ele perdoa pecados e ele muda o coração das pessoas, né? A família cristã tem que se unir no combate daquilo que Jesus Cristo ensinou, não é? Ser contrário ao reino de Deus, evitando causas que não estão em acordo com o ensino do Evangelho. Deus abençoe a sua vida.